E aí pessoal, tudo bem? Professor Rafael Gata aqui do site Geografia para Concursos. E nesse novo vídeo, nessa nova aula, você vai ter o tema de redes e hierarquias urbanas. É um assunto que também é cobrado geralmente nas provas do IBGE, principalmente você que vai tentar esse novo concurso aí para agente de pesquisa e mapeamento, tá bom? Tem outra aula aqui no canal falando um pouco sobre esse assunto que eu vou deixar no card aqui em cima, mas você acompanha essa nova aula aqui que tem algumas coisas que eu vou acrescentando, tá bom? Mas a outra aula também é muito interessante, é uma aula antiga, mas super atual, que vai te ajudar também nos seus estudos. Vamos para a aula então? Então, galera, vamos pensar o seguinte aqui. Redes e hierarquias urbanas. Vamos pensar nas redes aqui. Imagina uma rede de pesca. A rede de pesca ela é feita a partir de uma linha de nylon. E essa linha ela é interligada uma na outra através de nós, né? Os nozinhos ali que fazem a costura dessa rede. Então, vamos transportar essa ideia da rede de pesca para uma rede urbana. Cada linha interligada ao nó seria então aonde vão correr os transportes e as comunicações, onde ocorrerão fluxos, que seriam fluxos de pessoas, mercadorias, informações e capitais. Hoje, o caso capital pode ser transportado, entre aspas, tá? A partir dos meios de comunicação também, né? A gente faz transações econômicas hoje a partir do celular, que é conectado à rede de internet, né, nas operadoras. Os transportes, então, pode ser feito a partir dos transportes aéreos, transportes terrestres, transportes marítimos e também há o transporte de informação no caso dos meios de comunicação. Fluxo de pessoas, né, que utilizam os meios de transporte e as vias por onde passam esse transporte e as mercadorias, né, quando a mercadoria, porque hoje em dia também, vamos pensar, um livro digital, ele pode ser transportado através de um meio de comunicação, né, uma aula online, como você está vendo aqui agora, no meio de comunicação, que seria internet, celular, televisão, por onde você pode estar visualizando agora. Mas também tem os produtos físicos, né, que produto que sai de um país para o outro, de uma cidade para outra, é transportado pelos meios de transporte, que seriam navios, aviões, caminhões, trens e por aí vai. Então, a rede urbana ela é formada por esse sistema de cidades. O sistema de cidades seriam esses nós, né, de um mesmo país ou de países vizinhos que se interligam por meios de transporte e comunicações, através, como eu tinha falado, dos quais ocorre o fluxo de pessoas, mercadorias, informações e capitais. E aí, como eu coloquei aqui abaixo, a rede urbana ela corresponde a um sistema de cidades que se articulam entre si com maior ou menor grau de intensidade. Se a gente for pensar então nesse grau de intensidade, a gente pode pensar aqui em países mais desenvolvidos e países que o desenvolvimento então ainda está em crescimento. Nos países desenvolvidos você vai ter ali as redes urbanas mais densas e articuladas por conta do grande índice de industrialização e de urbanização. Você tem uma economia mais diversificada e dinâmica, né? Então você tem os mercados internos com grande capacidade de consumo. E você pode pensar o seguinte, né? Quanto mais complexa a economia de um país ou de uma região, né? Se a gente for pensar aqui no Brasil, a região sudeste, maior você vai ter a taxa de urbanização desse país ou daquela região e também o maior número de cidades. E a gente vai ver que vai ser mais densa a rede urbana e vai ser mais intensa o fluxo que interliga essas cidades, né? Se você mora numa região em que tem altos engarrafamentos, que você vê que as coisas acontecem com mais dinamismo, vamos pensar São Paulo, né? Quando eu fiz estágio no IBGE, eu tinha um chefe lá de São Paulo, que ele era de São Paulo, ele falava assim: São Paulo é uma loucura. Se você tiver vontade de tomar uma canja 3 horas da manhã, você vai achar um lugar que tem um rodízio de sopa aberto 3 horas da manhã, né? E cidades pequenas, por exemplo, né? As coisas, o dinamismo é menor, as coisas fecham mais cedo, ou se por aí vai, né? Vamos pensar nesse sentido. Agora, quando a gente pensa em países que são mais subdesenvolvidos, né, que têm um baixo nível de industrialização
e de urbanização, a gente vai ver que essas redes são mais desarticuladas, né? As cidades vão ser mais espalhadas pelo território, as coisas são bem mais difíceis, né? E aí, às vezes, se a gente for pensar, nem forma tanto assim uma rede. Então, nesse próximo slide aqui, a gente pode ver o grau de integração, mais ou menos o que eu já tinha mencionado. O grau, então, de integração de uma cidade, né, ou melhor, de uma rede urbana pode ser articulada, corresponde a uma rede urbana que dispõe de eficientes objetos técnicos que facilitam os fluxos dentro dela. Então, vamos pensar assim, numa Nova York da vida. Os objetos técnicos é tudo que funciona dentro da cidade. Comércio, bancos, universidade, centro de comércio e serviço, tudo isso facilita o fluxo dentro dessa articulação dessa rede urbana. Agora, quando a gente vai falar sobre o grau de integração desarticulado, vai ser uma rede urbana com carência de objetos técnicos, que limita o fluxo no seu interior. Tudo é mais difícil, né? As coisas são mais espaçadas, o tempo de deslocamento é maior. Agora, numa cidade mais articulada, o tempo de deslocamento é menor, porque você pode ter transportes mais eficientes. Imagina assim, no Japão, né? Quando você vai interligar uma metrópole a outra, você consegue se deslocar muito rápido de avião ou mesmo num trem-bala, né? Em cidades japonesas isso acontece muito. E aí você pensa o seguinte ali, né? Com a entrada do capitalismo em sua etapa informacional, o que seria isso? Milton Santos então vai trabalhar a revolução técnico-científico-informacional, em que você tem tudo integrado ali através dos transportes e comunicações, principalmente as comunicações de forma mais dinâmica, em que a informação ela corre de um jeito muito mais rápido. Em sala de aula até costumo brincar com os alunos assim, antigamente você tinha que bater na porta da vizinha ou ligar para falar determinado fato, né? Hoje em dia não. O WhatsApp já faz com que a informação corra muito mais rápido, né? O avanço, então, da globalização e consequente aceleração dos fluxos no espaço geográfico planetário já se pode falar numa rede urbana mundial cujos nós, no caso os nozinhos, são chamados cidades globais. Então, quando a gente pensa assim, São Paulo, Nova York, Tóquio, Londres, Amsterdã, são cidades globais e elas estão interligadas entre si. Como assim, professor? Rede mundial de computadores ou você também tem os meios de transporte. Eu gosto de usar assim a seguinte comparação. Levou-se 7 meses, mais ou menos, para Pedro Álvares Cabral chegar de Portugal até o Brasil. Hoje, vamos supor, aqui do Rio de Janeiro, se você pegar um voo direto, 9 horas de viagem. 7 meses, ou melhor, de lá para cá também, 9 horas de viagem, mais ou menos. Antigamente, 7 meses, hoje, 9 horas. E uma informação, então, é muito mais rápido, né? Você ligar para um parente seu que mora em outro país, ele atendendo a ligação, muito mais rápido você fica sabendo. E a gente vê também, às vezes, hoje em dia aí, guerras que são transmitidas ao vivo, ou mesmo, por exemplo, determinada informação de países que a gente nem imaginava saber tanta informação assim, você fica sabendo aí em questão de minutos que tal fato aconteceu. Então, nessa rede urbana mundial, as coisas acontecem muito mais rápido e a gente tem a capacidade de absorver essa informação que às vezes antes levava meses, semanas, né? Horas para chegar aqui, agora chega em questões de minutos, às vezes até segundos. Imagina se você está numa ligação com uma pessoa que você conheça de outro país e ela fala: olha, tá acontecendo tal coisa aqui na minha rua. E esse fato é um fato que de repente pode ganhar uma proporção internacional. Você ficou sabendo rápido, daqui a pouco essa informação começa a se espalhar mundo afora, né? Isso falando de informação. Mas compras na internet que você pode fazer comprando direto num site chinês e a mercadoria chega aqui. O dinheiro sai da sua conta, né, virtualmente, cai na conta virtualmente, depois a empresa lá pode utilizar ou sacar ou mesmo fazer a compra lá dos seus insumos, etc. E a sua mercadoria ela chega, né, costuma chegar, né, vamos pensar assim, na sua casa de uma forma que antes você dependeria de chegar numa loja aqui no Brasil para que você pudesse comprar ou coisa semelhante. Agora, as relações entre as cidades
falando um pouco de hierarquia urbana, se a gente for pensar, né, a articulação existente, né, entre essas cidades, né, por conta da expansão no processo de industrialização, no processo de urbanização que aconteceu ao longo da história, a gente começa a ver que uma importância entre as cidades, né? E aí a gente vai usar o termo que a gente chama de hierarquia urbana. Até o termo hierarquia foi pegou-se, né, do jargão militar, em que o soldado se reporta ao cabo, que se reporta ao sargento, até chegar ao general. E se a gente for olhar esse esquema clássico que está aqui na esquerda, você pensa as cidades, né, com suas respectivas denominações. A vila, que se reporta à cidade local, que se reporta ao centro regional, que se reporta à metrópole regional, que até chegar à metrópole nacional. E vice-versa, né? Quando a gente desce assim, até chegar a informação à vila, à cidade menor. Só que quando a gente vai pensar atualmente, com a revolução técnico-científica e informacional, esse esquema clássico já fica um pouco usual, mas é importante você ver os dois esquemas. Quando a gente pensa na revolução técnico-científica e informacional, imagina o cara que mora numa cidade pequena, que tem acesso à internet, ele pode estar acessando notícias ou reportando coisas diretamente à metrópole nacional através do seu celular, através do seu computador. A mesma coisa se ele tem hoje um transporte mais eficiente, né, um carro bom, né, que ele consiga chegar, sei lá, ao centro regional de forma mais rápida do que esperar um determinado ônibus que vai levar ele da vila para a cidade local e ali ele consiga pegar um ônibus que leve a metrópole regional e depois chegar à metrópole nacional. Acontece ainda hoje em dia? Sim. Mas, se a gente for pensar num esquema atual, as coisas hoje estão muito mais dinâmicas. Você não precisa esperar chegar a determinada coisa ou determinada informação até chegar na sua vila. Né? De repente você está assistindo até essa aula e mora numa cidade muito pequena, de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes. Né? Coisa que, de repente, para que você pudesse estudar, você precisaria ir até uma cidade maior para conseguir um acesso a um curso, ou acesso, às vezes, a uma universidade. Hoje mesmo você pode fazer uma universidade à distância, então não necessariamente, dependendo do curso, é claro, você precisa ir para uma cidade um pouco maior para cursar um curso superior, né? Ou mesmo assistindo essa aula, ou tendo um curso que eu ofereço, né? Alguns cursos que eu ofereço aqui a partir do meu site. Hoje você pode acessar comprando o curso, acessando de casa, do seu celular, trabalhando, coisas do tipo, certo? Então é isso, gente. Acho que se ficou alguma dúvida, vamos aqui agora que eu vou aparecer na câmera. E aí, ficou alguma dúvida? Primeiro de tudo, faz a sua inscrição no canal e ative as notificações para assim que eu postar os vídeos, começar a subir as lives aqui, você ser notificado primeiro do que todo mundo. Segunda coisa, faz a sua inscrição na minha lista de e-mail, que eu também mando coisas exclusivas que aqui não tem como postar. Por exemplo, PDF. Como é que eu vou postar um PDF aqui no YouTube? Aqui é só vídeo, né? Então você recebe antes do que todo mundo também. Assim como eu peço para que você cadastre no meu Telegram e no Instagram, que eu tinha pedido para vocês. Assim que eu chegar a 50 inscritos ou 50 seguidores, eu vou começar a fazer lives por lá. Eu vou começar a soltar alguns pequenos vídeos também, com pequenas aulas, respondendo perguntas diretamente de vocês sobre esse concurso do IBGE, assim como outros concursos que porventura vem aparecendo que cobre geografia, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo, e tchau, tchau.